Para iniciarmos a nossa conversa entre mensagens analógicas e mensagens digitais, precisamos inicialmente definirmos o que são sinais analógicos e sinais digitais. Este gráfico é uma tentativa de representarmos os dois tipos de sinais, para que possamos então fazer uma definição do que é um sinal digital e um sinal analógico. Podemos verificar que há diferenças entre a linha vermelha e a linha cinza. Essas diferenças são visíveis quando analisamos a descrição dos sinais tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. Quando fazemos a representação de sinais em gráfico, usamos, normalmente, o eixo horizontal para representar o sinal ao longo do tempo. Se o sinal pode ser representado por todos os pontos do eixo horizontal, dizemos que o sinal é contínuo no tempo. Se o sinal pode ser representado por apenas alguns pontos no eixo horizontal, dizemos que o sinal é discreto no tempo. No caso apresentado, podemos verificar que tanto a linha vermelha quanto a linha cinza são contínuas quando olhamos na direção do eixo horizontal. Logo, ambos os sinais são contínuos no tempo. Agora, se observarmos esses mesmos sinais levando em consideração o eixo vertical, podemos verificar que há diferenças. Ao analisarmos sobre a ótica do eixo vertical, podemos verificar que a linha cinza apresenta uma variação contínua ao longo desse eixo. Já a linha vermelha, ela dá saltos de um valor do eixo vertical para outro valor do eixo vertical. Podemos dizer então que o sinal vermelho só pode ocupar certos valores apresentados no eixo vertical. Se um sinal tem uma variação contínua no eixo vertical, ou seja, ele pode ocupar qualquer valor no eixo vertical, como apresentado pelo sinal cinza, dizemos que se trata de um sinal analógico. Agora, se o sinal só pode ter alguns valores bem definidos de amplitude e dando saltos de um valor para o outro, como apresentado pela linha vermelha, dizemos que se trata de um sinal digital. Quando se fala de sinais digitais, podemos classificar esses sinais em dois tipos, os binários e os hemiários. Os sinais binários são sinais digitais que possam ter apenas duas sinalizações possíveis, normalmente chamados de nível lógico alto e nível lógico baixo, ou 0 e 1. Já os sinais hemiários são sinais que possuem mais de duas sinalizações, podendo ter várias sinalizações para representar o sinal digital, não apenas 0 e 1, ou nível lógico baixo e nível lógico alto. No exemplo anterior, a linha vermelha representa um sinal digital hemiário, já que ela indica diversos valores diferentes e não apenas dois valores. Ao compararmos sinais analógicos e sinais digitais, podemos evidenciar a diferença entre eles para que então possamos escolher qual tipo de sinal é o mais adequado para o nosso sistema de comunicação. Conforme podemos verificar neste gráfico, um sinal analógico pode ter qualquer valor que seja necessário para indicar uma determinada grandeza. Em contrapartida, os sinais digitais não podem representar qualquer valor, apenas alguns valores possíveis. Essa impossibilidade traz a perda de informação da grandeza que queremos representar. Todos os sinais oriundos da natureza possuem a característica de serem analógicos. Para convertermos esses sinais para digitais, devemos utilizar um conversor analógico digital. Uma das etapas do processo de conversão analógico-digital é a quantização, em que o sinal analógico é avaliado para ocupar algum nível possível da representação digital. Este processo de quantização traz perdas de informação que não é possível recuperar durante um processo de conversão digital para analógico. Essa perda de informação pode ser minimizada aumentando a quantidade de bits que será utilizado para representar um sinal digital. Quanto maior o número de bits, mais níveis possíveis para a representação de um sinal digital e mais perto da representação analógica poderá ser a representação do sinal digital. A desvantagem é que, aumentando a quantidade de bits, aumenta-se também a quantidade de memória necessária para representar um sinal digital e o custo computacional do processo de conversão analógico-digital. Por outro lado, como os sinais digitais só podem ter alguns níveis bem definidos, eles têm uma maior imunidade ao ruído. Na imagem apresentada, podemos ver essa maior imunidade ao ruído que os sinais digitais apresentam.
Em destaque, temos a descrição do sinal digital original. Como já vimos, o canal causa distorções no sinal que passa por ele. Agora, em destaque, temos o resultado da distorção que o canal faz no sinal. Perceba que, apesar da distorção, o sinal ainda mantém alguns valores com níveis acima e abaixo da linha média, assim como o sinal original. Mesmo quando, além da distorção, temos o ruído, conforme apresentado no sinal em destaque, dependendo do nível de ruído, o sinal ainda mantém as características do sinal original. Dado essa característica do sinal digital em manter as suas características mesmo com ruído e distorção, o receptor é capaz de recuperar o sinal original, conforme podemos verificar no sinal em destaque. Essa vantagem do sinal digital está relacionada com a característica dos sinais digitais em serem representados apenas por alguns níveis de sinalização. Quanto menor for a quantidade de níveis para representar um determinado sinal digital, maior será a sua imunidade ao ruído, já que a diferença entre um nível e o outro será a maior possível. A menor quantidade de símbolos que temos para representar um sinal digital é 2, o que nos traz a sinalização binária, em que apenas 2 símbolos são utilizados, o nível lógico baixo e o nível lógico alto, ou 0 e 1. Isso faz com que os sinais digitais do tipo binário sejam tão utilizados na comunicação de dados. Por outro lado, quanto mais bits são utilizados para representar o sinal digital, de forma com que ele se aproxime o máximo possível de um sinal analógico, mais bits por segundo devem ser utilizados durante a transmissão de dados. Isso faz com que, aumentando a taxa de transmissão de bits, seja necessário também aumentar a largura de banda que o canal possui. Por isso, o engenheiro deve fazer um balanço entre o número de bits no conversor, taxa de transmissão de dados e largura de banda do canal. A largura de banda do canal de comunicação limita a quantidade de frequências que pode trafegar no canal. Em outras palavras, a largura de banda do canal limita a quantidade de símbolos por segundo que podemos colocar neste canal para que tenha uma comunicação eficiente. Devido à limitação da largura de banda do canal, é possível que aumentemos a taxa de transmissão de dados, ou seja, aumentamos a quantidade de bits por segundo, utilizando a sinalização M-área. Pela sinalização M-área, cada símbolo transmitido terá uma largura de banda inferior à sua representação na forma binária, sem prejudicar a taxa de bits por segundo. No caso da comunicação digital, utilizamos frequentemente a nomenclatura de baud ou baldes por segundo. O baud corresponde à quantidade de símbolos transmitidos por segundo. No caso de estarmos falando de comunicação binária, o baud pode ser trocado por bits por segundo sem que ocorra prejuízo à descrição do que está acontecendo. Já no caso da sinalização M-área, o baud será sempre inferior à grandeza bits por segundo, já que cada símbolo transmitido irá carregar mais de um bit por vez. Outra vantagem da sinalização digital é a possibilidade de aumentarmos a distância de comunicação adicionando repetidores regenerativos. Os repetidores regenerativos são equipamentos digitais capazes de reconstruir um sinal digital e, então, retransmitir uma versão nova do sinal. Não é possível utilizarmos repetidores regenerativos quando utilizamos sistemas de comunicações com sinais analógicos, pois, ao analisarmos um sinal analógico, não temos uma distinção clara do que é sinal e do que é ruído naquilo que recebemos. Isso porque sinais analógicos podem ter qualquer valor, já os sinais digitais podem ter apenas alguns valores possíveis. Para um sinal digital, se um símbolo está representado por um valor proibido, é porque tem ruído na comunicação, e a remoção desse ruído é converter esse sinal para um valor permitido mais próximo possível do que ele ocupa. Por fim, devido à possibilidade de utilização de repetidores regenerativos, as comunicações digitais conseguem alcançar distâncias maiores do que comunicações analógicas. Como exemplo, podemos citar redes de computadores em que cada hub, switch ou roteador ao longo da rede funciona como repetidores regenerativos. Conforme vimos até o momento, o ruído representa grande influência na comunicação. A medição dessa influência é dada pela relação sinal-ruído.
RSR, ou, como mais frequentemente utilizado, SNR, que vem do inglês Signal to Noise Ratio. A relação sinal-ruído é uma tentativa de medirmos a qualidade de um sinal ao passar por um canal ruidoso. Conforme apresentado na equação, a relação sinal-ruído corresponde à relação da potência do sinal que temos interesse pela potência do ruído. Logo, quanto maior for a relação sinal-ruído, maior será a qualidade da comunicação. Entretanto, não há uma regra que indique qual o valor adequado da relação sinal-ruído devemos obter. Isso porque cada sistema de comunicação é influenciado por uma relação sinal-ruído diferente. Como já vimos, sinais digitais são mais robustos do que sinais analógicos quando comparamos com a influência do ruído. Então, podemos dizer que comunicações digitais podem ocorrer em situações que a relação sinal-ruído possui um valor inferior à da comunicação analógica. Vimos também que a sinalização binária é mais robusta do que a sinalização M-área ao compararmos com ruído. Então, a comunicação binária pode ocorrer com uma relação sinal-ruído menor do que a comunicação M-área. Em seus estudos, Shannon conseguiu demonstrar que, se aumentarmos a largura de banda de um sinal, conseguimos melhorar a qualidade da recepção sem alterarmos a relação sinal-ruído. Podemos notar isso ao compararmos os áudios que ouvimos de rádio AM e rádio FM. Veremos mais adiante que a modulação FM utilizada comercialmente tem a capacidade de aumentar a largura de banda do sinal original, aumentando assim a qualidade dele sem melhorar a relação sinal-ruído. A capacidade do canal é uma outra medida que nós temos de interesse quando tratamos de sistemas de comunicação. Ela está relacionada com a máxima quantidade de informação que conseguimos transmitir por um canal. Não existe uma fórmula específica para definirmos a capacidade de um canal. Conforme já foi apresentado, se estivermos utilizando uma comunicação digital binária, há um limite para a taxa de transmissão, ou bits por segundo, que podemos utilizar. Essa está relacionada com a largura de banda do canal. Vimos também que a qualidade da comunicação está relacionada com a relação sinal-ruído e quanto maior for ela, melhor podemos identificar aquilo que foi transmitido. Para o caso específico de uma comunicação digital binária, podemos aproximar a medida da capacidade do canal como sendo C igual a B vezes log na base 2 de 1 mais o valor da relação sinal-ruído, em que C corresponde à capacidade do canal, que é medida em bits por segundo, B corresponde à largura de banda do canal em Hz, e SNR corresponde à relação sinal-ruído. Reparem que na equação foi utilizada a função logarítmica na base 2, isso porque estamos lidando com a comunicação digital binária, que só possui dois símbolos. Uma outra observação importante é que a função logarítmica foi escolhida porque as suas propriedades se aproximam com aquelas que esperamos do comportamento no sistema de comunicação.